algo muito errado não está certo nessa história. Quero falar rapidamente com vocês sobre como que a esquerda está instrumentalizando o 8 de janeiro para poder cercear a oposição, acusar todos aqueles que têm uma declaração oposta à esquerda, que conseguem pensar por conta própria, estão tentando criminalizar pessoas que se opõem a essa ditadura da esquerda que está se implementando no Brasil. Muita coisa está acontecendo que realmente levanta suspeitas. Vamos lá. Primeira, no dia 9, a senadora Soraya Tronic faz o pedido de CPI para poder apurar o que aconteceu nas invasões de 8 de janeiro. E agora, ninguém mais quer assinar a CPI. Não só isso, Lula não quer que a CPI seja formada. O líder do governo no Senado está trabalhando para que não haja CPI. E o nosso lado está tentando, de todas as formas, instaurar uma CPI para investigar exatamente o que aconteceu. Nós temos também, como já foi dito por vários veículos de comunicação, o fato de que a ABIN e outras instituições de segurança já haviam avisado o ministro da Justiça, o comunista Flávio Dino, de que havia um grande risco de invasão naquele dia, e mesmo assim o ministro da Justiça decidiu reduzir o número de efetivos na segurança, não colocar a Força Nacional, que já havia sido convidado para fazer a proteção dos prédios públicos. Tudo isso a gente sabe, a esquerda está tirando um enorme proveito do que está acontecendo. Mas agora tem um fato novo, que faz com que realmente as orelhas fiquem de pé e a gente comece a perceber que algo muito errado está acontecendo. Que houve, inclusive, não só a não ação, a omissão do governo, mas talvez até mesmo a participação nesses atos que foram reprováveis que aconteceram no 8 de janeiro. E é o seguinte, durante toda a sua campanha, uma das narrativas cruciais que o Lula pregava o tempo inteiro é de que ele ia acabar com os sigilos do Bolsonaro. Vamos acabar com o sigilo, nós não podemos ter sigilos, temos que ter transparência. Assim que assume, ele já começa a colocar o sigilo em cima da sua festa de celebração, quando ele foi eleito. E agora, nós temos mais essa notícia. Isso não faz o menor sentido. Colocar sob sigilo a integralidade das filmagens de segurança no interior dos prédios públicos, que mostra para o Brasil o rosto das pessoas que cometeram aqueles crimes, porque realmente aquilo foi um crime, quebrar o patrimônio público, quebrar aquele relógio é um crime. Nós queremos que essas pessoas sejam punidas, as pessoas que depredaram, que elas sejam punidas, não senhorinhas do Zap que estavam na frente do QG. Quem realmente cometeu um crime deve pagar. E aí nós temos o governo pedindo sigilo. Por quê? Em todos os outros momentos da história política do Brasil, sempre que alguém da direita fazia algo que era reprovável, era de extrema importância que a esquerda e a imprensa divulgasse os rostos, os históricos dessas pessoas, o currículo, as redes sociais, justamente na tentativa de destruição de reputação. E dessa vez, onde eles têm na bandeja um grupo de pessoas que estavam cometendo crimes com as filmagens, a esquerda pede para que seja colocado em sigilo? Isso não faz o menor sentido. A única conclusão que nós temos a partir dessa decisão de colocar em sigilo, primeiro, já é errado colocar alguma coisa em sigilo. Segundo, colocar em sigilo algo que eles mesmos estão usando para poder empurrar goela abaixo uma agenda contra a liberdade de expressão, contra a existência da oposição, contra direitos fundamentais. Não faz o menor sentido. No mínimo, deveria ser publicado com mais força, com mais ênfase. Então, fica essa pergunta. Por que, Lula, colocar em sigilo aquilo que vocês mesmos estão usando para lhe dar mais força na destruição da nossa democracia? É medo de que nessas filmagens exista alguém que possa ser ligado ao seu governo? É um medo, talvez, de que nessas filmagens fique comprovado de que aquelas pessoas, ou um grupo, ou uma parte daquelas pessoas, são, na verdade, infiltrados? Isso não faz o menor sentido. Ao decretar o sigilo, é como se fosse uma admissão de culpa, esconder algo que pode prejudicá-los. Mas nós vamos, sim, instaurar uma CPI do dia 8 de janeiro para saber exatamente o que aconteceu, por que o Ministério da Justiça se omitiu e, inclusive agora, por que você pediu que fosse colocado em sigilo essas gravações que são cruciais na investigação de determinar os verdadeiros responsáveis pelos atos de 8 de janeiro. Chega de usar o 8 de janeiro para destruir a democracia, criminalizar a oposição. Nós vamos dar um basta nisso. Já estamos trabalhando aqui no Congresso, a CPI será instaurada. Todo mundo precisa saber o que realmente aconteceu naquele dia. Um grande abraço, tchau. Uai, seu app de vídeos curtos.